Olha, essa situação mostrada na reportagem serve de alerta para identificar casos suspeitos de violência contra crianças e adolescentes. É importante ficar alerta aos sinais que podem indicar um caso de abuso sexual. O repórter Cláudio Rocha vai trazer mais informações para você. Olá, Cláudio, boa noite. Que situação, né, rapaz? Como é que pode uma coisa dessa? Pois é, Gilvan, triste, né? Inaceitável. Gilvan, o que chama mais atenção é que, na maioria das vezes, esse tipo de crime é praticado por pessoas bem próximas. Aqui comigo a advogada Glícia Salmeron. Doutora Glícia, boa noite, seja bem-vinda. Quais os sinais os pais devem ficar atentos nesse tipo de situação? Boa noite, telespectadores. Veja, criança e adolescente deve ser sempre prioridade para o adulto, para a família, em todas as situações. E quando nós falamos de violência, muito mais. A violência sexual, ela acontece silenciosamente. Ela é invisível aos olhos do adulto. E acontece muito mais, em termos percentuais, a violência sexual, o abuso sexual, no caso, intrafamiliar. Ou seja, sempre pessoas mais próximas da família, né? Pessoas com um grau de parentesco ou com alguma afinidade muito próxima. A criança muda o comportamento. A criança tem um comportamento e, na medida que ela vai sofrendo a violência sexual, ela vai mudando o comportamento. E isso é perceptível. Só precisa que fiquem atentos a essa mudança de comportamento. Que tipo de mudança? A criança pode ficar arredia, a criança pode ficar retraída, a criança pode chorar com qualquer tipo de toque, a criança começa a se isolar, a criança passa a não querer ir para a escola ou a não querer voltar para casa, a não querer ficar perto das pessoas que geralmente violentam essas crianças, até porque essas crianças são sempre ameaçadas. Então, se elas são ameaçadas, consequentemente, elas têm um comportamento, né, de uma criança acuada, de uma criança que, consequentemente, não tem noção dos seus direitos e de que ela precisa, né, ser preparada para entender, para compreender, que muitas vezes também não compreende o que é aquele toque. Doutora Glícia, os pais devem sim ouvir a criança e não simplesmente ignorar a situação. Os pais devem sempre estar atentos às crianças e ouvir sempre as crianças. Até porque nós temos uma cultura de que crianças, né, nunca têm razão. Essa é que é a nossa cultura. E muitas vezes o adulto sempre está certo, né? E muito mais quando se trata de pessoas muito próximas da família. Às vezes o próprio pai, o padrasto, né? E as mulheres também violentam crianças. Então, assim, independente de uma situação de violência, as crianças precisam ser escutadas. Porque as crianças precisam ter voz. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança precisa ser protagonista e, para ela ser protagonista, é preciso que o adulto compreenda esse protagonismo delas. Essa necessidade, né, do respeito à opinião da criança e, principalmente, preparar a criança, na medida que a criança vai crescendo, sobre as questões que dizem respeito ao seu corpo, conhecer o seu corpo, a orientação sexual. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, não só com a família e com a escola. Doutora Glícia, em caso de suspeita, como denunciar? Veja, hoje nós temos um mecanismo que funciona e que é de onde, inclusive, né, essas denúncias voltam para os estados, que é o Disque 100. Então, existe o Disque 100, existe o 180, existe os conselhos tutelares e em Aracaju existe a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. E, além disso, existem os centros de referência das comunidades, dos bairros. Existem espaços como o espaço da OAB,
Não é? Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, conselhos municipais, o conselho estadual e as pessoas, existe a imprensa. Sim. Não é? Então, nós hoje temos vários mecanismos que podem funcionar como mecanismo de denúncia, fora a tecnologia que pode ajudar nessa informação. As denúncias aumentaram durante a pandemia? Muito. E subnotificações, o que é ruim. Por quê? Porque a violência ocorre e as notificações acabam não sendo formalizadas para que ocorra, de fato, a apuração e o processo, né, para desencadear no processo. E isso é muito complicado, né, porque as crianças, embora voltar para a escola nesse momento ainda é um risco, porque as crianças e os professores também não estão ainda vacinados, mas há de se admitir que as crianças fora da escola, o risco também para esse tipo de violência é muito maior, até porque muitas vezes é na escola que se identifica o determinado tipo de violência, que é esse tipo, né, de violência, que é o caso do abuso. E também, né, na saúde, né, que é uma das portas de entrada. Doutora Glícia, muito obrigado pelas informações, uma boa noite. É esse Gilvan, denunciar sempre. Tem que denunciar, não pode ficar calado não. Obrigado, Cláudio, obrigado, doutora Glícia.